a ciência, e aí vocês podem pesquisar, depois vocês pesquisam, tem vários estudos a respeito disso, o chamado efeito ancoragem. O que é o efeito ancoragem, né? Basicamente, todo o processo de decisão, ele vai se ancorar em algo que é dado para ele ali naquele momento. Então, só para vocês terem uma ideia de um estudo científico que foi feito a respeito, né, para comprovar esse efeito ancoragem, né, foi simulado, pegaram várias pessoas e elas escreviam num pedaço de papel os 2 últimos dígitos do CPF. Logo após, elas não sabiam do que se tratava, logo após, uma pessoa que estava orientando ali esse estudo, ele cria um cenário em que a pessoa dava de presente para uma outra um charuto. E ela escreve num outro pedaço, no pedaço de papel, no mesmo, né, ao lado dos números do CPF, ela escreve ali ao lado dos números do CPF o valor que ela pagaria por aquele charuto. E o resultado foi interessante. Quanto maior o número do CPF, maior o valor atribuído ao charuto. Esse é o efeito ancoragem. O que é o efeito ancoragem? O processo de decisão dessa pessoa, quanto ela pagaria pelo charuto, foi ancorado no número do CPF. Plena atividade cerebral, nada mais, simples atividade cerebral. A pessoa vai definir o valor do charuto e a base que ela tem próxima ali é o número do CPF. Quanto maior o número, maior o valor. Então, quando você vai fechar um contrato, esse efeito de ancoragem, ele é utilizado no processo de técnicas de venda. Ninguém está enganando ninguém. Ninguém está deixando de ser idôneo, muito pelo contrário. Você vai ressaltar o seu serviço, você vai enaltecer o seu serviço com o efeito ancoragem. Então, exemplo, você quer prestar uma consultoria jurídica para uma empresa X. Você faz a reunião com um empresário onde você apresenta a sua proposta. E aí você diz para ele assim, olha, eu vou fazer aqui para você, se você me contratar, uma consultoria preventiva na área X. Aí você fala a área de sua especialidade, ou se você for trabalhar por uma pequena empresa, você faz um pouquinho de cada coisa, mas enfim. Você apresenta para ele o seu trabalho, o dia a dia, o que você vai fazer na empresa. E aí você apresenta o preço, o valor mensal que ele vai te pagar pela consultoria. Essa é uma forma, a mais comum, né, utilizada pela maioria dos advogados. Outra forma, aí usando técnicas de venda, né, o efeito ancoragem, você vai dizer para ele, mesma reunião, mesmo cliente, mesma coisa, mesma especialidade, só que vai mudar a conversa. Você vai dizer para ele o seguinte, olha, eu vou fazer uma consultoria preventiva, né? Eu me proponho a fazer uma consultoria preventiva na sua empresa. E aí eu queria te dizer uma coisa. Segundo dados, né, disponibilizados aí, você pode consultar, a maioria dos advogados atua depois do problema jurídico. A maioria dos advogados atua depois do problema jurídico. É um número, e aí você explica o porquê disso, né? Isso é natural porque as faculdades de direito, elas trabalham, principalmente a parte prática, somente depois do problema jurídico. Então, o advogado formatado de que ele é importante, de que existe mercado só depois do problema jurídico. Mas eu sou diferente. Eu descobri que é muito mais valioso para a empresa,
para qualquer empresa trabalhar antes do problema jurídico. Porque quando o problema jurídico surge, independentemente de ter ou não ter ações judiciais, ele já vai gerar reflexos negativos e às vezes gigantescos dentro de uma empresa. E onde eu quero chegar? Eu quero te dizer que os seus concorrentes, a maioria dos seus concorrentes, certamente não possui esse perfil de advogado nos seus quadros. Então, quando você contrata esse tipo de consultoria, você está um passo à frente. Veja bem, você não está dizendo que você é melhor que ninguém. Você está dizendo para ele que a sua prestação de serviço é diferenciada. Você está fazendo uma ancoragem numa área que se chama exclusividade. Exclusividade. Na mente do seu cliente, ele vai entender que ele tem uma prestação de serviço jurídica exclusiva, diferente da prestação de serviço tradicional do mercado. Bom, depois que você faz essa apresentação para ele, aí sim você apresenta o preço. Bom, agora ele não vai ancorar o preço à prestação de serviço propriamente dita. Ele vai ancorar o preço com a escassez, ou melhor, com a exclusividade desse tipo de serviço. Ele vai entender que esse tipo de serviço pode colocar ele um passo à frente do seu concorrente, do concorrente dele no mercado. Aí ele começa a achar seu preço bom, até barato, para trazer esse grande benefício. Por isso que eu digo aqui, eu repito em quase todos os vídeos, eu falei isso ontem, falei anteontem, o cliente não te contrata pela prestação de serviço que você vai dar. Não é por isso. Todo advogado tem condições de fazer uma consultoria preventiva. Mas o que você faz diferente? Sabe? Isso é técnica de venda. Isso não aprende na faculdade. Infelizmente, deveríamos aprender.